Olá, crianças! Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para a nossa aula de geografia desta semana, né? Continuaremos trabalhando no livro Paraná, Fogo e Chão. Nós vamos da página 97 até a 101, tá bom? Estão preparados? Vamos lá? Peguem seus livros, né? Podem pegá-lo lá na página 97. Aí nós vamos trabalhar com o tema Indústria Cresceu, a cidade também. Vocês lembram que nas aulas anteriores nós estávamos falando de como o Paraná tinha a sua, né, a questão da área rural com muito mais pessoas antes da década de 70, mas aos poucos, né, essas pessoas que moravam nos sítios, né, no campo, elas foram fazendo, transferindo-se, né, foram perdendo toda a questão da mão de obra, lembram? A mecanização, né, foram tomando espaço das pessoas e essas pessoas acabaram saindo das áreas rurais e indo para as cidades, né? E, ao mesmo tempo que as pessoas fizeram esse movimento para as cidades começaram a crescer, e aí também as indústrias cresceram, né? Então, as cidades se desenvolveram bem mais, tá? E é isso que nós vamos ver hoje, um pouco esse processo de industrialização do nosso estado e, ao mesmo passo, o crescimento das cidades, tá? Então, diz assim, como vimos, né, lá no livro de vocês, pode acompanhar, como vimos, o processo de industrialização do Paraná foi responsável pelas grandes transformações do espaço e do modo de vida das pessoas. Cidades que eram pequenas, né, com poucas pessoas, conforme foram vindo pessoas, essas cidades foram crescendo, né, foi mudando esse espaço, onde antes muitas vezes eram lavouras, né, ou mesmo eram matas, né, foram sendo urbanizadas, que nós chamamos, foram sendo construídas casas, comércios, e aí precisa acesso, então foram feitas estradas, né, e nós vamos ver sobre isso. Então, houve transformações na organização do espaço rural e nos espaços urbanos. Os espaços rurais, nós vimos toda a questão da mecanização, mudou. E os espaços urbanos também mudaram. As cidades passaram a ser reorganizadas para atender à população que veio do campo em busca de trabalho. Em vista disso, né, por conta dessa fim das pessoas, o que foi ampliado? Né? O comércio foi ampliado e a prestação de serviços, então prestação de serviços de energia, de água, de esgotos, né? Outra questão também, a rede de transportes, fala a questão das estradas, de ônibus, grandes cidades tiveram metrôs, né, questão de trens, a questão das redes de comunicações, né, a questão começou com o telefone, mais a questão da TV, né, toda essa, hoje em dia, internet, né, tudo isso vai se ampliando conforme a necessidade das pessoas. Também a questão da saúde pública, né? Tem bastante pessoas, precisa atender essas pessoas, né? Porque se ficam doentes. Então, precisa ter, né? Foram construídos mais hospitais, postos de saúde, né? Etc. Hoje em dia nós temos as UPAs, né? Então, tudo isso precisa ser melhorado justamente para atender essas pessoas. A educação, mais escolas, mais professores, por quê? Porque tem mais alunos, não é isso? E a questão da moradia, né? Muitas pessoas vêm para cidades, né? Não lembro, saíam de lá com uma situação de pouca escolaridade. Lembram que nós vimos nas aulas anteriores que as pessoas tinham baixa escolaridade, né? Então, vinham para cidades, automaticamente não conseguiam empregos bons, tinham dificuldade na questão de moradia, e para isso foi criado programas habitacionais para aquisição da casa própria. Nós temos exemplo aqui na nossa comunidade, né? Os programas habitacionais que tem aqui. Nós chamamos os mutirões, né? Tem o mutirão 1, mutirão 2, né? Depois saiu o terceiro mutirão. São programas que auxiliam as pessoas para ter a sua própria moradia, em vez de ficar morando naquelas, né, casas que tem muita gente, muitas cidades ainda que tem favelas, né? Ou seja, que as pessoas acabam não tendo onde que morar e vão, né, para a periferia da cidade ou para as áreas de morro, né, onde que tem problemas, outros problemas. Tá? E aí, na sequência, crianças, na página 97, 98 e um trechinho da 99, tem um texto chamado Em 2013, a Coab investiu 4,3 milhões em obras de infraestrutura.
É uma forma, tipo uma notícia, né, um informativo da própria Coab, que está lá no site. Daí você, né, não vou entrar para leitura, vocês podem ler, né, para ter mais informações. O prof não vai entrar nesse texto, porque não, né, assim não tem necessidade. Vocês leiam, né, assim vocês fazendo a leitura, vocês melhoram a leitura de vocês e tem mais informações, tá? Mas eu não vou trabalhar com ele nesta aula, tá bom? E aí nós vamos lá na página 99 falar da ocupação do solo, né? Porque tanto a questão da agricultura como a questão da urbanização das cidades ocupam o quê? O solo, né? Aquilo que nós chamamos a terra, o chão, é isso? E aqui o texto diz que há muitas diferenças entre o uso do solo agrícola e o uso do solo urbano. Nós sabemos que tem, né? No solo agrícola, ele é feito, né, para plantio, então né, ele tem uma grande extensão, é desmatado, né, mas é feito para a questão do plantio, ou mesmo para a criação de gado, né, ou mesmo para a questão de, como tem muito na nossa região aqui, a questão de grandes chiqueirões, né, para a criação de porcos, ou mesmo os aviários para a criação das aves, que é diferente da ocupação do solo urbano, né, porque o solo urbano, ele é utilizado para fazer o quê? As cidades, os edifícios, né, as indústrias, aí tem a questão do asfalto, né, então é totalmente diferente a ocupação do solo na área rural, agrícola, e na área urbana. Aí diz assim, nas cidades, geralmente o solo urbano é ocupado, como eu falei para vocês, para construir edificações, como prédios, ginásios, fábricas, e para a mobilidade social, ou seja, para as pessoas se movimentarem, né? Mobilidade vem de movimentação, as pessoas precisam se movimentar e ir de um lugar para outro dentro dessa cidade, né? E aí, para que isso facilite, para que isso ocorra, precisa ter as construções de avenidas, de ruas, praças, né, para que possam ter momentos de lazer, parques, que nem está escrito aqui. A questão de aterros, se tem bastante pessoas morando no mesmo espaço, numa mesma cidade, tem bastante produção de lixo, e esse lixo precisa ser dado um destino correto. Então, tem os aterros, como a cidade de Toledo tem o aterro sanitário. Alguns locais, cidades grandes que têm viadutos, Toledo também tem viadutos, né, mas tem cidades que têm muito mais, né? Então, quando o solo é ocupado de forma inadequada, ele pode colocar em risco a vida das pessoas e contribuir para o desequilíbrio do meio. Como assim? Vamos ver os exemplos. Por exemplo, construir casas, galpões ou prédios de apartamentos em terrenas de encostas, perto de morros, né? A gente vê muito na televisão, né? Chuvas, desabamento de terras, de morros e, né, catástrofes, né, com pessoas feridas, inclusive morrendo, né? Então isso é um problema, né? Porque essas pessoas acabam ocupando essas áreas sem prever canos ou dutos para escoamento da água e a vegetação para fixação do solo, porque toda a vegetação ajuda, a raiz ajuda a segurar a terra lá, né? Pode colocar em risco a vida das pessoas e provocar desmoronamentos, como a gente escuta muito na televisão. Também outro problema é construir casas populares, hospitais ou escolas em terrenos baixos, muito abaixos, né? E alagadiços. Também pode colocar em risco a segurança e a vida das pessoas, porque você está muito abaixo do nível, né, da maioria da cidade. Quando chove, a água acaba indo, né, por uma questão de gravidade, né? Ela vai ir para esses terrenos mais baixos e vai alagar. Esse é um outro problema. Também acontece, né, essa construção, né, sem um planejamento, sem cuidado, destruir o habitat dos animais. Habitat quer dizer o ambiente, né, o ambiente dos animais, a fauna. Né? Nós sabemos que muitos animais, porque se você tinha uma floresta, é o habitat dos animais, é o ambiente onde ele vive. Tira essa floresta, tira toda essa vegetação, eles vão viver aonde, né? Muitos animais acabam morrendo, né, ou indo para outro lugar. E também prejudicar as espécies vegetais nativas, né? A flora, né? Que ali vive e que ali contribui para o equilíbrio ecológico. Se elas são espécies nativas, sinal de que elas sempre estiveram naquele lugar, é nativo. E elas têm uma função no equilíbrio desse ambiente. Retira tudo isso, temos problemas. Né?
E o pior é que a gente vê muito disso, né? Muita ocupação inadequada, construções em locais que são perigosos, tá? Isso é um grande problema. Inclusive, no livro de vocês, ele vem trazendo na página 100, né? 3 imagens, tá? E aqui estão. As imagens a seguir mostram ocupações inadequadas, ou seja, estão em locais que não são bons, né? Aqui ele diz em duplas, observe-as atentamente e depois troque impressões com seus colegas. Não tem como fazermos em duplas essa atividade, ela terá que ser individual, né? Então eu sugiro que vocês, eu com vocês, nós vamos observar, vamos conversar e depois vocês vão né, ver as respostas lá para as perguntas, tá? Bom, nessa primeira imagem, veja aqui, ó, tem passando aqui um córrego, um rio, né, um riacho, e essas construções, né, essas casas estão o quê? Muito perto, muito próximo. Então, vamos ver aonde que é isso aqui, ó. Habitações em área de risco de enchente e desmatamento. Esse esgoto lançado em córrego em Campo Magro, no Paraná. É uma foto de 2011. Campo Magro é uma cidade do estado do Paraná, próxima a Curitiba. Veja, olha, né, um riacho. Aqui ainda tem jogado esgoto, que não deveria, né, tem que ser tratado. E essas casas estão muito próximas. Em épocas de chuva, o que acontece com esse rio? Nós sabemos que quando chove demais, né, os rios sobem no nível, né, as águas acabam. E aí subiu essas águas, vão fazer o quê? Vão alagar essas casas, podem inclusive destruir, né, vai saber. É uma área de risco, é muito próximo. Inclusive a legislação diz que quando tem, a legislação é a lei, né? No rio tem que ter nas laterais dos rios tem que ter nós chamamos, né, de mata ciliar, ou seja, uma faixa de cada lado da margem do rio de mata, de uns 5 metros, acho que é mais ou menos de cada lado, deveria ter para justamente proteger o rio. Aqui não tem, então é um terreno totalmente inadequado. Aqui nós temos uma outra foto, que é uma ocupação irregular em fundo de vale, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba. Aqui no Paraná também, essa foto 2013. O que é uma área de vale, né? Tem um morro e é na parte mais baixa, né? Então lembra que eu falei para vocês, né? Quanto mais abaixo, então toda a água que vem quando chove, né, das encostas, ela vai ficar onde? Na parte mais baixa. O que vai acontecer com essas pessoas que moram, né? Problema aqui, ó, a água que escorre, não tem vegetação adequada, né? Pode trazer terra, deslizamentos, né? Soterrar, e além de enchente. Então, é uma área também de risco. Aqui nós temos uma outra foto. Pessoas são retiradas de carro em rua alagada devido a as fortes chuvas na cidade de Curitiba em 2011. Olha aqui, ó. É muito comum nas cidades, chuvas muito intensas, acontecer alagamentos, principalmente porque não tem onde vai escoar a água, né? Então acontece isso, a água não tem para onde ir, ela vai se acumular, vai ocasionar as enchentes. Aqui as pessoas estão sendo socorridas. Então nessas 3 imagens que estão também no livro de vocês, mostram ocupações irregulares e as consequências dessas ocupações, que quem sofre essas consequências? As pessoas que moram nas cidades, né? Aí na página 101, nós temos a atividade 2, 3, 4 e 5. Essas vocês farão no caderno de vocês, tá? Lembrem lá de passar a linha, fazer a data. Não tem necessidade de copiar as perguntas se vocês não quiserem, mas as respostas terão que ser no caderno, porque este livro de geografia não pode escrever dentro, lembram? Este livro não é consumível. Vamos ver lá, a questão 2 assim, diz: as imagens sugerem uma adequada ocupação do solo urbano? É uma adequada ocupação do solo urbano? Por quê? Nós já comentamos sobre isso, né? É adequado? 3. Que problemas esse tipo de ocupação pode causar? É só retornar, sempre tem que observar as fotos que estão na página ao lado, né? Que problemas isso pode causar? 4. Quem são as pessoas mais afetadas por esses e outros problemas? Por que elas ocupam esses espaços?
Quem são as pessoas que são mais afetadas quando temos problemas ambientais, com enchentes, desmoronamentos, né? Quem são essas pessoas mais ocupadas? São as pessoas mais ricas ou são as pessoas mais pobres? E por quê? Essas pessoas ocupam esses espaços que nós vimos agora próximos de rios, em costas, em vales, né? Por quê? E 5. Na sua cidade, há áreas sujeitas a enchentes e desabamentos? Quais? Vamos pensar aqui em Novo Sarandi, que é a nossa comunidade. Tem áreas aqui que são sujeitas a enchentes e desabamentos? Né? É só vocês conversarem um pouquinho com os pais de vocês, eles vão ajudar você a responder essas questões. Né? Não é a nossa vila, até porque ela é pequena, e né, ela não é bem plana, nós não temos aqui encostas, não temos né, locais assim, então mas vocês vão conversar com os pais de vocês. Nossa cidade alguma vez foi registrado, né, desde que existe no Sarandi, alguma enchente ou algum desabamento de terra aqui? Né? Não foi. Então, nós moramos num local ainda pequeno, uma cidade pequena, tem uma ocupação, tem asfalto, mas não é uma grande cidade. E outra, nós não moramos assim em vales, nós não moramos próximos a morros, a encostas, né? Então nós temos uma vantagem, né? Que é morar numa área boa, né? Que não tem problemas graves ambientais. Mas vocês conversem com os pais de vocês, eles já vão ajudar vocês a lembrar um pouquinho e às vezes pode até surgir algum fato que a prof esteja falando, não, né? E os pais vão contar alguma coisa que vivenciar, tá? Então, são essas questões que vocês farão de geografia, fazendo uma análise das 3 fotografias e de tudo que nós conversamos. Lembrem de fazer no caderno de geografia, né? Não tem espaço no livro. E mandem foto para a prof dar uma olhada nas respostas. Sabe o que eu estava observando nas atividades que vocês estão me mandando? Tem gente esquecendo de iniciar as respostas com letra maiúscula. Lembrem, né? Uma resposta você sempre inicia com letra maiúscula. Só para lembrar vocês. Terminou uma aula menorzinha, né? Então, tchau, até a próxima aula, né? Que nós temos mais aulas ainda esta semana. Crianças, cuidem-se, beijos e até a próxima aula.